Bem-vinda, doutora Patrícia Gonçalves. Que saudade. Você tá bem? Tá linda. Obrigada, moça. Também, lindíssima como sempre. Obrigada. Mulher brilhante, né? E em tudo que você traz de informação também, a gente aprende tanto com você, inclusive a se cuidar. Porque saúde da mulher, ainda mais quando a gente fala em infecção urinária, parece uma questão... Parece que a gente é tão delicada, né, nessa parte, porque realmente a gente tem uma predisposição anatômica, né? Sim, sim. Pra desenvolver com mais frequência a terrível infecção urinária, né? Quem nunca, né, gente? E é terrível mesmo, ainda mais agora em tempos de pandemia, que a mulher tem ficado mais em casa, em home office, trabalhando, às vezes esquece de tomar água, às vezes esquece de ir ao banheiro porque está fazendo tudo ao mesmo tempo, né, em reuniões, muitas reuniões, e acaba esquecendo de ir ao banheiro. E acaba tendo uma infecção urinária porque tem urina parada lá e sem beber água, sem hidratar, acumulando resíduo, e urina parada é um meio de cultura. Né? Então a gente não pode dizer que tem um grande vilão da infecção urinária, é um conjunto de fatores e de maus hábitos que podem fazer com que a gente venha desenvolver a infecção. Exato, e isso é muito importante que a mulher saiba o quanto ela precisa se hidratar e não pode segurar. Nós temos receptores neuronais, né, os nervos que inervam a parte do períneo, da bexiga, e que conseguem segurar a urina pelos esfíncteres, né, da uretra, e quando nós temos o estímulo, nós falamos, dá para esperar um pouquinho. Mas muitas vezes nós acabamos esquecendo de ir ao banheiro, ou espera mais um pouquinho, e isso causa a infecção urinária por retenção, por acúmulo. Tá certo. Agora, ainda falando sobre a infecção urinária, a mulher, anatomicamente falando, tem uma predisposição maior, né? A uretra da mulher é mais curta do que a uretra do homem. A uretra no homem faz todo o percurso peniano, ela caminha em todo o curso do pênis. A mulher, ela tem a uretra muito próxima à bexiga. Nós temos aqui para mostrar a anatomia. Legal, vamos entender. Vamos aqui para a gente ver. Então, a mulher aqui como se tivesse cortada ao meio, né? A pelve da mulher. Então, essa região é o útero, a vagina, a bexiga fica sobreposta paralela à vagina, e aqui é o canal da uretra, que já sai aqui na região do períneo, acima da vagina. E paralela a esses dois conjuntos, que é a vagina e a bexiga com a uretra, tem o intestino. Muitas vezes, quando a mulher tem por hábito intestinal irregular, as fezes paradas também vira um meio de cultura. E isso faz com que as bactérias da flora intestinal, isto é, as bactérias que moram naturalmente no intestino, acabem migrando, passando pelos vasos linfáticos para a vagina e para a bexiga. Então, se a bexiguinha tem urina parada há muito tempo, acaba virando um meio de cultura. E como a uretra é mais curta, acaba podendo até ter a cistite e depois uma infecção urinária. Cistite e infecção urinária são duas coisas diferentes. A infecção urinária, ela é propriamente na bexiga, né? Então, ela tem uma cultura de bactérias maior e que pode levar a uma pielonefrite, que é a infecção renal. Então, é uma infecção muito alta, muito grave e que acaba tendo acometimento nos rins. E muitas vezes a mulher tem que ser internada, né? O paciente, independente de ser homem ou mulher, internado para fazer a medicação intravenosa. O antibiótico, então, tem que ser administrado por veia, né? Por via intravenosa. E a cistite, muitas vezes, é o começo, é a inflamação que acaba tendo a infecção. Então, nós acabamos administrando medicações via oral e tem uma resposta boa logo no princípio. E o que acontece com as pessoas quando elas têm infecções urinárias de repetição? Então, é muito importante isso, Rê, que você colocou. A infecção urinária de repetição é dada quando tem uma urocultura, isto é, um crescimento de bactéria na urina mais de 2 vezes em 6 meses, pelo menos. Ou
pelo menos repetidamente mais de 3 vezes no ano. Nós já consideramos a partir daí uma infecção urinária recorrente, né? Então, nós temos que ficar atentos ao tratamento, porque essa bactéria ela pode desenvolver uma resistência se não for tratada adequadamente e no momento oportuno. Tá. E nós temos que identificar ainda qual é o fator desencadeante disso. Então, por exemplo, mulheres que têm diabetes e que estão descompensados nessa doença, que tem que ser compensada para não baixar a imunidade. Então, o diabetes, ele pode ser um princípio de baixa resistência para a mulher desenvolver a infecção urinária. Tá. Uma outra causa, por exemplo, a menopausa. Então, a menopausa, lembrando aqui, é a última menstruação da vida da mulher. E ela tem com isso algumas consequências no corpo pela falta do hormônio, do estrogênio. E uma das consequências é o ressecamento vaginal. E com isso, ela pode ter alteração do pH vaginal recorrente e as bactérias migrarem de um órgão para o outro, como por exemplo do intestino para a vagina e até para a bexiga, pelos vasos linfáticos. E isso fazer com que ela tenha infecções recorrentes e resistência bacteriana se não for identificado a causa. Por isso nós temos o tratamento, um dos tratamentos para essas cistites de repetição, infecções urinárias de repetição, é o próprio tratamento com laser vaginal. O laser vaginal, ele não é só um rejuvenescimento, pura e simplesmente. Não é um tratamento estético somente, porque ele vai voltar a lubrificar a vagina, produzindo colágeno, não vai voltar a produzir hormônio, porque houve uma falência ovariana. Local, né? É um tratamento físico, local. E com isso, volta a produzir lubrificação e a mulher então tem um melhor turgor e uma maior resistência vaginal, não tendo tanto atrito na relação sexual, e com isso a mulher fica livre da infecção urinária de repetição. Olha, então o laser vaginal é um dos tratamentos que ele previne, né? E mulheres que têm infecções urinárias de repetição tratam a infecção urinária e depois se submetem ao tratamento com laser. Bendita tecnologia, né? Sim. Vamos entrar nas perguntas, então, das pessoas que estão mandando aqui. Assim a gente também já consegue entrar no assunto incontinência urinária. Como, por exemplo, a pergunta aqui da Ana Clau Ramos. Linda, obrigada pela pergunta. Bom dia para você, ela assiste o programa todos os dias. Ela quer saber se depois de uma infecção urinária é normal ficar com incontinência. É interessante essa pergunta. Você acredita que na madrugada eu estava vendo a chamada no Instagram? É que a gente já colocou ontem esse post, e eu né? Fiquei bem o pessoal feliz, já começou a... porque eu li essa pergunta e aí eu disse, eu vou responder no programa. Legal. É muito legal essa abertura que vocês dão. Então, Ana Clau, normalmente, quando você tem uma infecção urinária de repetição recorrente, você fica com uma fragilidade da própria inervação, da própria musculatura que envolve a bexiga. E com isso, você perde urina involuntariamente. Na verdade, não é chamado incontinência urinária. A incontinência urinária é quando tem alteração na anatomia da bexiga. Então, ela tem uma frouxidão da parede vesical e, com isso, uma procidência da parede vesical sobre a vagina. Então, é a cistocele que nós falamos. E isso faz com que algumas mulheres promovam a perda urinária por incontinência. Agora, a perda urinária involuntária é quando você tem uma infecção urinária de repetição recorrente e perde urina sem perceber. Então, involuntariamente, por conta da bexiguinha estar inflamada. Mas depois do tratamento, isso volta. Tá certo. Falando ainda em incontinência, a pergunta da Diene é a seguinte: espirrar ou tossir e ter a perda urinária a perda de urina já é considerada incontinência? Ela quer saber se tem tratamento. Como ela chama? Diene. Diene, é interessante a sua pergunta, porque a incontinência urinária, como eu disse, é pela alteração do órgão, da musculatura, da frouxidão
da parede vesical, da parede da bexiguinha. E com isso, a mulher pode ter incontinência urinária. Agora, perder urina porque tosse, porque espirra, porque pula a corda. Eu tratei uma paciente que ela estava na pós-menopausa, ela já tinha tido a última menstruação da vida, estava no climatério, com as perdas hormonais e com isso ela tinha uma frouxidão do órgão, né, pélvico, do assoalho pélvico. E com isso ela ia fazer exercícios, porque ela fazia exercícios físicos, corria, caminhava na esteira e perdia urina. Essas coisas. E ela perdia urina impacto, por, simplesmente não por incontinência, mas por perda involuntária. E foi indicada a cirurgia para ela. E então a nora dela pediu para que ela passasse em avaliação, numa outra avaliação, e ela chegou até mim e eu disse, não, esse seu caso não é cirúrgico. Então nós fizemos o tratamento com laser e foi até emocionante porque nós fizemos numa quarta-feira. E na sexta-feira ela mandou um áudio bem bonito no WhatsApp, dizendo que pela primeira vez em alguns anos ela estava conseguindo correr na esteira sem perder urina. Ai, que coisa boa! Então é por conta do fortalecimento do ligamento. Já é suficiente para isso? Não precisa fazer os exercícios de assoalho pélvico, essas coisas são combinadas? É sempre bom a associação dos exercícios, né? Exercício é sempre bom, mas o laser ajuda nesse sentido, porque não era cirúrgico. Nossa, evitar uma cirurgia é tudo de bom, né? E ainda mais nesses tempos, né? Então é muito importante ter esse conhecimento. Que legal, imagino que, né? Que alegria que dá, né? Quando recebe ajuda a estima, né? Sim. E principalmente, Rê, porque as mulheres às vezes têm um pouco de resistência em falar que está perdendo urina. Tem algumas pacientes que chegam para nós dizendo que elas usam absorvente, ficam com cheiro de urina e isso incomoda, mexe com a autoestima. Então, tudo isso é importante a gente avaliar na consulta médica e é importante também pedir os exames para um tratamento adequado, seja ele com antibiótico, seja ele com creme vaginal ou seja ele com laser. Então é importante você saber. Essas perguntas são maravilhosas. Vamos continuar então aqui. A Luísa agora quer saber o seguinte, eu tive infecção urinária e não tive sintoma. Olha, abençoada, porque sintoma de infecção urinária é um horror. O médico ficou perplexo com o resultado do exame e impressionado porque eu não apresentava febre. Ela quer saber por que isso pode acontecer. É muito importante você saber que a tua resistência, ela é muito boa. Então, tem mulheres que não percebem que estão com infecção urinária e quando vão fazer algum exame de rotina, o médico prudentemente solicita um exame de urina, muitas vezes com cultura de urina, e vem lá que tem uma infecção subclínica, que nós chamamos. O que é infecção subclínica? É quando na urina não mostra infecção, mas na urocultura existe bactéria. Então, tem uma bacteriúria, uma infecção urinária, né, com bactéria na urina, que acaba tendo uma manifestação subclínica. A paciente não tem sintoma, mas ela tem infecção. Recentemente, dando aula com os residentes, acabou que uma interna, uma acadêmica do 5º ano, falou, a paciente ela tem infecção urinária, tem uma bactéria, mas ela não tem queixa, ela não tem sintoma, precisa tratar? Ela colocou muito bem perguntado, né? É preciso tratar? Sim, porque ela tinha também uma comorbidade que era um diabetes descompensado. Então, ela não estava com o nível de glicemia, de glicose no sangue adequado e estava muito alto, ela estava sem tomar a medicação para o diabetes e a bactéria entrou porque ela migrou para a bexiga e ela estava com uma infecção urinária sem sintoma. E foi importante essa pergunta da acadêmica do 5º ano e a residente também compartilhando do caso, concordou que nós tínhamos que tratar, mesmo a paciente sem ter o sintoma. Vamos fazer uma relação agora, tem bastante pergunta chegando para você. A Kati está perguntando o seguinte, da relação da infecção urinária com gestação, né? Bom dia, porque toda grávida que eu conheço tem infecção urinária pós-parto.
E, infelizmente, a gente tem aqui uma história muito triste da Fábia, que está compartilhando com a gente, de uma infecção urinária que ela teve durante a gestação e que, infelizmente, não teve um final feliz. Mas por que isso acontece? Durante a gestação, pode acontecer com mais frequência, e por que no pós-parto, coincidentemente, todas as gestantes aqui amigas da Cátia depois do parto tiveram. Olha que interessante, como é bom mesmo essas dúvidas virem, né, para a gente esclarecer. Sim. Então, vamos lá. A anatomia do útero, ela é propícia para manter uma infecção urinária na gestação. E por quê? Porque o aumento do volume uterino, ele vai, além de pesar sobre a bexiga, e aqui eu trago, porque eu vi essa pergunta também, e já trouxe até uma ilustração que a gente consiga mostrar melhor. Então, quando nós temos um bebezinho dentro do útero, o aumento do volume uterino é grande sobre a bexiga, que fica aqui pequenininha, aqui na frente, tá? Então, nos ligamentos que sustentam o útero também passam 2 condutos chamados ureteres, um de cada lado, que vem trazendo do rim para a bexiguinha a urina. Então, o rim filtra o nosso sangue e conduz a urina pelos ureteres, que tem os resíduos, né, para a bexiga. Quando o bebezinho está crescendo, esses ureteres que passam pelos ligamentos que sustentam o útero, eles ficam mais comprimidos, porque o volume do útero vai expandindo, o bebê vai crescendo e pode comprimir os ureteres, que estão um de cada lado, passando por dentro dos ligamentos que sustentam o útero. E com isso, tem uma retenção urinária. Não consegue extravasar toda a urina, drenar toda a urina. Tá. E a mulher, então, tem uma propensão para infecções urinárias durante a gravidez, o que é um risco, porque pode levar ao trabalho de parto prematuro. Prematuro, né? Doutora, eu vou ter que deixar um convite aqui para você voltar e a gente voltar nesse assunto mesmo, porque infelizmente, são problemas muito comuns e recorrentes, né? Como sim. A gente está vendo aqui pelo nível das perguntas, pela quantidade de perguntas e também a variedade de assuntos, né? Infelizmente, não vai dar para atender todo mundo. Mas obrigada pela participação de todos aqui. Muita gente querendo falar sobre a quantidade de água a ser tomada, que eu acho só um recadinho final. Qual que é a quantidade de água necessária por dia para evitar esses problemas? No mínimo 1 litro por dia. Tá. Falam em 2 litros, mas às vezes a gente não consegue ingerir 2 litros ao longo do dia. Mas pelo menos entre 1 litro e 1,5 litros. Resumindo, é importante. Beba muita água. Beba. Muito importante mesmo. @dra.patricia_gonçalves. @dra.patricia_gonçalves é o Insta para você fazer contato com a doutora, que eu agradeço sempre. Eu amo que agradeço, você aqui. Obrigada, minha querida. Até a próxima, viu? Muito bom. Quanta aula boa que a gente recebe. Até a próxima, viu?